Tem uma coisa da antipolítica que me incomoda em todos esses discursos. No discurso do Monark, mas o Monark é aquela coisa, o Monark faz isso com um coração bom. O Nando Moura, que também faz isso, falar um pouco do Nando Moura, e que tem uma postura classicamente antipolítica, ele sempre se coloca, não, porque eu sou um cidadão, e vocês estão mamando, a tetinha do Estado, todo mundo aqui mamando, você mama. Em primeiro lugar, o Nando Moura não é um cidadão anônimo. Eu tive uma conversa com uma Spectrum, a gente falou sobre isso. Ele não é um cidadão anônimo, como se ele fosse um médico, como se ele fosse um ator, como se ele fosse um empresário de alguma área qualquer que não lide com política e que está ali na sua condição de cidadão privado e emite essa ou aquela opinião crítica sobre esse ou aquele grupo. Não. O Nando Moura é um youtuber, é um cara que exerce uma posição como é que diz, no debate público da direita brasileira, que cresceu o seu canal e ganhou muita grana em função de uma onda política determinada que ele não criou, e diga-se de passagem, também o MBL não criou, na realidade não foi criado por nenhum indivíduo, e se eu tivesse que dizer, se eu tivesse que atribuir a responsabilidade para um indivíduo pela criação dessa onda, eu diria que foi o Olavo de Carvalho. Ele, como intelectual, lá atrás, nos anos 90, veiculando uma série de ideias, uma série de concepções, de livros e tal, meio que ele forjou a identidade do que seria a direita brasileira. Mas, de fato, quem criou a direita brasileira como fenômeno de massa foi a crise do governo petista. Então, o fenômeno em si da crise do governo petista e as manifestações de 2013 e, consequentemente, as manifestações de 2015 fizeram a direita ter esse tamanho todo que veio a ter. Mas o Nando não criou essa onda e ele surfou nessa onda e ganhou e ganha muito dinheiro com isso, porque ele se tornou um youtuber grande graças ao talento que ele tem como comunicador, porque ele é um comunicador capaz, ele não teria os views todos que ele tem se ele não fosse comunicador, mas surfando nesta onda. Então ele não é um cidadão anônimo qualquer, ele é um agente político. Veja, ele, Nando Moura, embora não esteja afiliado em partido nenhum e não pertença a nenhuma organização, ele é um agente político. Ele fala no nome dele individualmente, mas ele é um agente político. Ele não precisa estar ganhando alguma coisa como assessor para ser um agente político. Ele não precisa estar vinculado a uma agremiação para ser um agente político. Ele não precisa estar num partido para ser um agente político. Ele é um agente político e ele ganhou e ganha muito dinheiro e prestígio como youtuber falando desses assuntos. Se depois ele foi variar os assuntos, ele fala de várias coisas, beleza, mas o fato é que ele se criou surfando a onda da direita brasileira. Dito isto, aí eu pergunto, quais são as grandes contribuições que o Nando Moura dá e tem dado nos últimos anos para a direita brasileira que justifiquem ele ter ganhado tanta grana com isso, como comunicador político, né, vendendo os cursos dele aí, cuja qualidade eu nem sei qual é. Nunca fiz nenhum curso do Nando Moura, não posso também opinar, mas não acho que, meu Deus, se você não tivesse o curso do Nando Moura, você vai ficar nas trevas. Não acho que seja. E também não tem nenhuma grande contribuição científica, né? Não vamos dizer, o curso do Nando Moura agora está esclarecendo um assunto que ninguém sabia. Acho muito difícil que tenha grandes contribuições intelectuais ali nos cursos que ele está vendendo. Mas o fato é que ele se criou desse jeito, e aí ele assumiu a postura mais confortável de todas, que é a postura em que você não tem responsabilidade com nada. Então você não precisa medir a sua contribuição. Você não tem que criar nada. Por exemplo, essa revista aqui, esta revista aqui, que vocês vão ganhar se vocês entrarem no Valete Plus, por favor, entrem. Isto aqui é algo que foi feito, foi montado, foi edificado, foi construído. Isso aqui não é o ego do Renan, nem o meu, nem do Arthur. Isso não é a barriga de ninguém. Isto aqui é um produto cultural que vem suprir uma lacuna gigantesca, que é a lacuna de a produção de pensamento teórico na direita. Que é uma lacuna, minha gente, que se arrasta há 30 anos. Não há, fora a revista Valete, que me conste, nenhuma revista com a nossa tiragem, que é uma tiragem já de vários milhares de edições, consistente, mensal, e que reúna um time de qualidade como a gente reúne aqui. Pô, aqui você tem vários doutores, você tem doutor em antropologia, você tem doutor em ciência política, você tem doutor em filosofia, você tem doutor em história, você tem pessoas capazes
que estão atuando na direita. Você já teve escritores aqui, poetas premiados escreveram nessa revista, escritores premiados escreveram aqui, tradutores escreveram aqui, especialistas em cinema escrevem aqui. Ou seja, você tem pela primeira vez na história da direita brasileira, da nova direita brasileira, um veículo cultural capaz de congregar os intelectuais que fazem a produção cultural dentro da direita. Isto aqui é uma criação. E você fez alguma coisa, você está dando uma contribuição para este campo político tão combalido chamado direita. Isto não é a mesma coisa que você só gravar vídeos atacando todo mundo. Se você está fazendo vídeos atacando todo mundo e não oferecendo nenhuma solução, nenhuma construção de nada, você está atuando na direita como um parasita. Você está ganhando coisas da direita, porque você ganha dinheiro, novamente, eu vou enfatizar isso aí. Porque o Nando gosta de acusar. Por exemplo, ele já me acusou, todo mundo ele acusa. Né? Você fica mamando do nosso dinheiro, fica aí me mamando. Como se o âmbito público não fosse um âmbito legítimo. O âmbito público é legítimo. Os políticos que fazem o seu trabalho, que são produtivos e que são sérios, como Kim Kataguiri, como Guto Zacarias, como Amanda. Esses políticos, eles têm que ganhar o seu salário, sim. O que é isso? Não é pra ganhar nada? Pera aí. É lógico que você pode dizer, o político não faz nada, fica lá com o pé pra cima, dormindo, que tá roubando. Esses canalhas, eles têm que sair da política. Mas as pessoas sérias que fazem o seu trabalho, elas estão fazendo alguma coisa. Se você pegar, por exemplo, tudo o que o Kim Kataguiri, a atuação específica do Kim Kataguiri fez em termos de economia do erário público, já pagaria gerações e gerações de Kim Kataguiris e assessores e todo mundo com folga. Com folga. Entendeu? Isso é um fato. Isso é um fato. O que ele já economizou... Você tá ligado que o Kim... graças, enfim, a uma série de coisas que ele já economizou mais de R$1 bilhão do erário público. É isso aí. É isso aí. Projetos dele que impediram aumentos cascata, né, no funcionalismo, várias coisas. Eu não sei aqui de cor, ele tem a lista de tudo. Mas assim, as economias resultantes, tanto da economia pessoal dele, quanto especialmente de projetos que ele fez e tal, são muito significativas. Mas a galera rouba com outras coisas. A gente não pode fazer nada também. A gente tem um deputado lá, então não é uma mágica. Os caras aumentaram pra caramba o fundão eleitoral. E aí? Entendeu? A gente não é... Se olhar as votações nossas... Você não vai encontrar votação nossa a favor do aumento. Ou, os caras botaram um penduricalho, mais um penduricalho no judiciário. A gente sempre está contra. A gente sempre está votando contra. O Arthur fez, na época que o Arthur era deputado estadual, ele passou o projeto lá na época da pandemia para não haver aumento salarial. Foi isso. Sim, foi o Arthur. Foi ele que e assim, e veja, foi pela primeira vez que isso foi votado na Lesp. Ou seja, foi uma economia de grana muito grande do dinheiro público. Que o Nando tanto, vocês estão mamando no dinheiro público. Isso aconteceu. Isso são contribuições, e as pessoas que estão trabalhando em prol desse projeto fazem um monte de coisa. Fazem coisa para os mandatários, fazem coisa... Vocês não sabem. O trabalho é pesado. A gente faz bastante coisa. Muitas coisas. E eu dei o exemplo aqui da revista Valete, e eu poderia dar o exemplo aqui. Vou dar outro exemplo. Isto aqui, haters do MBL, olha o que é isso aqui. Isso aqui é um livro que está sendo editado porque nós resolvemos criar uma editora. Vocês sabem quantas editoras existem que são ligadas ao campo da nova direita? Poucas. Nós temos algumas. Tem Realizações, que foi a falência. Ok? Então, se tinha uma editora importante na direita brasileira, que é o do Edson Maia, foi a falência. Você tem as editoras ligadas ao olavismo. Então, as editoras lá, Vídeo Editorial, Eclésia e tal, que em geral estão na mão do César Kim. E você tem a LVM, você não tem muita coisa. Você tinha a Record, na época que o Andreasa era editor da Record, depois ele saiu. Então não tem tanta coisa assim. Não é como se a gente tivesse 40 editoras. A esquerda brasileira, junto com as editoras de esquerda propriamente, e com as editoras universitárias, ela tem dezenas de editoras.
Então os caras conseguem colocar em circulação um monte de títulos, porque eles têm um monte de editoras, naturalmente eles colocam em circulação um monte de coisa. A gente não. Então, novamente, a gente está criando um negócio aqui, isso aqui é uma editora. É para circular livros que de outra maneira não circulariam. A gente ainda não está fazendo isso, mas vai começar. Por exemplo, a gente está lançando, vai lançar, que foi a ideia brilhante do meu amigo Ian Garcês, e para a qual eu escrevi um texto alentado de mais de 30 páginas que vai virar um pequeno livro. Nós estaremos lançando a Brasiliana. O que é uma Brasiliana? Brasiliana? Eu lembro que você falou isso. Eu lembro disso. Brasilianas são coletâneas de documentos históricos sobre o Brasil que servem para que você examine a alma brasileira. Isso aconteceu na época do Getúlio Vargas. Saiu na época na Biblioteca Pedagógica Brasileira, na BPB, uma brasiliana que foi assim influentíssima, que prosseguiu durante décadas, atravessou o Estado Novo, atravessou a época de JK e chegou à redemocratização, lançando livros sobre o Brasil e tal, e que é até hoje a principal coletânea de estudos sobre o Brasil, de textos de intérpretes brasileiros que nós temos na história do país. O que nós queremos com a Brasiliana? Nós queremos fazer uma coletânea nossa que possa se ombrear isso, dando, portanto, uma contribuição vital para a cultura brasileira. Quando o MBL cria um partido, ele tem a mesma intenção. A intenção é fazer um partido que possa sanear a política brasileira, que possa criar alguma coisa virtuosa, que possa prosseguir as contribuições boas que provieram dos nossos mandatários, mas dessa vez numa casa que é nossa. Então tudo isso é fazer alguma coisa em prol do Brasil. Tudo isso é fazer alguma coisa em prol do Brasil. Então, assim, se por um lado Nando Moura e outros estão certos quanto ao Bolsonaro, de fato o Bolsonaro traiu todas as pautas, de fato o Bolsonaro foi um péssimo governante, sabe? Eles não estão certos em relação ao MBL. A gente nem governou. Porra, a gente não pode nem ser atacado como se a gente tivesse governado e sido uma bosta. Não foi. Nós não fizemos. E o cara fica todos os dias nos atacando. E quando você olha, você vai olhar o teor dos ataques, assim, ele vai pegando minúcias da minúcia, distorcendo sempre para dizer qualquer coisa contra todo mundo. Sei lá, ele ultimamente foi falando que o MBL era satanista. Porra, meu irmão, o cara tá lá falando, não, é porque vocês são satanistas. Para com isso, o que esse cara tá falando? Esse metaleiro lá que tá lá ouvindo, sei lá, Slayer, Rage and Demon, não sei o quê. Esse cara tá falando de satanista, cala a boca. Que é isso? Isso tudo é muito forçado. E aí, assim, quando entra nessa área de o cara forçar tanto a barra como ele tá fazendo, e eu nem sei se ele vai ver isso aí, vai me atacar. Se atacar também, paciência. Veja, quando o cara começa a forçar tanto a barra, fica uma coisa feia. Você começa a ver, você diz, pô, esse cara não tá sendo sincero, né? Ele não tá sendo sincero. E outra coisa, eu acho que todo mundo, ele, Monark, e todo mundo que tá na direita, tem que se preocupar em dar contribuições para a direita. A direita, uma vez eu fiz uma thread, eu vou parar que eu já estou discursando demais, mas uma vez eu fiz uma thread, e eu sempre, de vez em quando, eu volto essa thread de novo, eu fico pinando a thread, tiro a thread, eu vou pinar, depois aqui eu vou pinar essa thread de novo. Em que eu falava 10 tarefas pra... Sim, isso é Você muito lembra bom. Eu sei do que você tá falando, lembro. Ali, nas thread, tem um programa de várias tarefas que a direita precisa fazer. A gente tem que ter institutos culturais, a gente precisa ter institutos de pesquisa, a gente tem que ter partidos, né? Partidos em... Eu não acho, por exemplo, que pessoas como o Nando, outras pessoas, não deveriam ter os seus próprios partidos. Pô, se o Nando acha tão ruim tudo que a gente tá fazendo, por que ele não faz um partido? Por que esses caras todos não resolvem? Não, sério mesmo. Por que eles não se reúnem, fazem alguma coisa? Ah, beleza, então vamos aqui. A gente acha que, sei lá, o Bolsonaro é uma merda, o MBL é uma merda. Beleza, vamos então aqui fazer o nosso partido, vamos criar isso, vamos criar aquilo, vamos criar um movimento, e aí a gente vai disputar e vai fazer tal coisa. Porque é assim que faz. Ah, não somos porque nós somos críticos. Olha só, política sempre vai existir. Assim, não tem como você eliminar os políticos. Eu sou outra parada. Ah, eu odeio políticos. Ok, você vai fazer o quê?
Porque assim, você sabe qual é o lugar que você elimina os políticos? As ditaduras. Porque você destrói todos os políticos, tem um político que governa e todos os outros são subordinados a ele. Ou talvez no futuro, sei lá, se um robô nos controlar, você bota lá a inteligência artificial e agora a inteligência artificial vai tomar decisões administrativas. Eu confesso que pra mim esse futuro é distópico. Aí, ela tá assim, que alegria. Pra mim isso é assustador. Então, Mas eu assim, confesso que eu tenho medo também. Eu fico meio assim. sempre haverá políticos. Os políticos não vão desaparecer. Os políticos estão aí desde que a humanidade se reúne em formas políticas, entendeu? Sob democracia, sob monarquia, o que quer que seja, mas as pessoas vão existir. E aí, não tem isso. Ah, eu sou antipolítica, eu não gosto. Não tem isso, não gosto. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que dar alguma contribuição. Se você não está dando contribuições positivas, só ficar aí... Se você não está dando... Se você não está dando, só aí ficar em cima do puleiro, não serve. Não façam isso. Não sejam essa pessoa. Mas, por favor, fala aí. Boa, fiz um discurso. Falei pra caramba. Foi excelente, dá pra fazer Gostou do uns vídeo? baitas cortes Não esqueça aí. de se inscrever e ativar as notificações. Até mais. Obrigado.